Todo conhecimento traz consigo uma dose de ignorância. E esse é o insight do dia. Bem-vindo ao podcast Empresários Cristãos. Eu sou Davidson dos Anjos. Obrigado por estar aqui comigo, para apreciar este que, eu acredito, vai ser o momento mais inspirador do seu dia e do seu negócio. O conhecimento traz consigo uma dose de ignorância. É meio confuso isso, né? Quanto mais você conhece, mais você fica ignorante. Será que seria isso? Bom, para embasar aqui o nosso assunto, eu vou lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15, onde está escrito o seguinte: Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Eles estavam se referindo à forma como Jesus falava com o povo, né? E aí Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas àqueles, ou seja, o povo, isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem e nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías, que dizia: Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados por mim. Então, resumindo essa história, os discípulos estavam virando para Jesus e falando o seguinte: cara, você tem uma forma de falar diferente, você tem um ensinamento diferente, você ensina por meio de parábolas. Por que você faz isso? E aí Jesus está explicando isso, que as pessoas daquele tempo, elas estavam acostumadas com um tipo de conhecimento, com um tipo de abordagem. E por isso, elas não estavam preparadas para receber a mensagem de Jesus de uma forma mais direta. E aí ele usava as parábolas para que aquela mensagem se tornasse mais facilmente digerível, compreensível para aquelas pessoas. Ele adaptava o discurso dele para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas tinham um coração já petrificado com os conhecimentos que eles tinham tido até aquele momento. E a mensagem do Evangelho era algo totalmente novo. Era uma boa nova, né, como a palavra Evangelho significa. E aí, por que isso acontece? À medida que a gente conhece um determinado assunto, a gente começa a criar as nossas opiniões, os nossos filtros e começa a ficar um pouco ignorante para coisas novas relacionadas àquele assunto. Vou te dar um exemplo aqui na Bíblia. Quem que perseguia Jesus? Quem que queria matar Jesus? Eram os fariseus, os escribas, eram os doutores da lei, ou seja, eram as pessoas que eram reconhecidas porque elas tinham muito conhecimento acerca das leis, dos profetas, do Antigo Testamento. E esse muito conhecimento acabou que criou naquelas pessoas uma certa ignorância. Acabou criando um filtro na cabeça delas de que qualquer mensagem diferente daquilo que elas estavam falando era uma ameaça, era algo que deveria ser extirpado, eliminado. Por isso eles perseguiram Jesus, né? Por outro lado, por que Jesus chamou para si as crianças, até falando que delas era o reino dos céus? Se você for pensar numa criança, ela não tem conhecimento nenhum. Ela é ingênua, né? Ou ela tem pouco conhecimento, pouquíssima experiência de vida. Então, ela está muito mais aberta para aprender coisas novas e coisas importantes. Elas não criaram ainda esse filtro mental, né, de que a mensagem que chegar até elas não vai passar por uma análise, por um julgamento. É uma mensagem crua, uma mensagem pura que vai falar direto no coração daquela criança. Por quê? Porque ela é isenta de conhecimento, né? E aí, se você for parar para pensar, tem alguns riscos, né, algumas situações em que o conhecimento atrapalha a gente, né? Por exemplo, o conhecimento ele causa separação. Por que separação?
Se você vai para a faculdade, você faz uma pós-graduação, você se capacita, você assume mais e mais conhecimento, ao ver uma pessoa, um mendigo, uma pessoa que não tem conhecimento, pelo menos não apresenta ter esse conhecimento, você já se afasta. A tendência é você procurar pessoas para o seu convívio que tenham o mesmo nível de conhecimento que você ou acima, né? Então, o conhecimento, ele serve para nos separar. Infelizmente, o conhecimento exagerado acaba nos separando. São poucas as pessoas nobres capazes de ter muito conhecimento e ainda assim não fazer exclusão de pessoas, não se separar, não se dividir das pessoas. Além disso, o conhecimento, ele nos paralisa, né? Se você for parar para pensar, um exemplo que eu dou, você já ouviu falar do canivete suíço? O canivete suíço é um canivete que, além de cortar coisas, ele vem com várias ferramentas. Ele tem chave de fenda, ele tem saca-rolha, enfim, isqueiro. O canivete suíço, ele tem várias ferramentas. E aí, às vezes, com um problema novo que você não está acostumado a resolver com aquele canivete, você vai procurar naquelas ferramentas que ele tem uma solução. Só que você não sabe nem qual que você vai usar. É igual conhecimento, né? Cada conhecimento que a gente adquire é uma chave nova. Você imagina você estar com um molho de chave, um chaveiro. Cada coisa que você conhece, nova na sua vida, sobre um determinado assunto, é um conhecimento, é uma chave que você pega e coloca naquele molho de chaves, naquele chaveiro. Cada conhecimento vai aumentando esse volume. Cada conhecimento é uma nova chave. De repente, você está de frente com um cadeado que você precisa destrancar. Você não sabe nem qual é o conhecimento que você vai usar, qual que é a chave que você vai usar para destravar aquele cadeado. E aí você fica paralisado. Além disso, o conhecimento em exagero, ele causa a falta de empatia, né? Justamente, voltando lá nos fariseus, é o que aconteceu com eles. Eles ouviam a mensagem de Jesus, só que eles não estavam, eles estavam ouvindo e filtrando com os conhecimentos que eles já tinham, com o filtro de conhecimento que eles tinham. Então, eles não conseguiam se colocar no lugar do outro, não conseguiam prestar atenção no que o outro estava falando, porque enquanto o outro estava falando, ele estava remoendo aquilo de acordo com o próprio filtro, com a própria balança ali que ele tem. Então, o conhecimento exagerado, isso para a maioria das pessoas, é algo que faz faltar a empatia, que faz faltar essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Porque você está sempre comparando o que o outro está falando com o seu ponto de vista. E a empatia é justamente ao contrário. É você tentar enxergar o mundo pelo ponto de vista do outro. Agora, é claro que o conhecimento que você adquire, se você souber trabalhar isso de uma forma positiva, não te impede de ser uma pessoa empática, né? Estou querendo dizer que a grande maioria das pessoas que adquirem muito conhecimento, muitas vezes se tornam pessoas arrogantes e sem nenhuma empatia. E um outro problema, um outro risco também que o conhecimento, a busca por conhecimento traz, é a falsa sensação de progresso, né? É aquilo que a gente chama do eterno aprendiz. Desde criança, né, na escola onde eu trabalhei, nos cursos que eu fiz, eu sempre ouvi falar o seguinte: olha, conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento é algo que ninguém rouba de você. Realmente, não ocupa espaço e ninguém rouba da gente. Só que assim, essa frase, esse tipo de pensamento, muitas vezes acaba inibindo a nossa atitude de começar a agir, a nossa atitude de ir em busca de realizar as coisas. Porque você tem aquela sensação, isso acontece comigo também, e eu tenho me policiado muito. A minha prateleira ali está cheia de livros que eu comecei a ler e parei. Eu estou com vários cursos aqui para fazer, que eu já comprei e estão parados esperando eu entrar em ação. E a gente sempre sente falta de um conhecimento novo. Tipo, você quer entrar para uma carreira nova, e aí o que você faz? Olha, eu vou buscar um curso que esteja relacionado àquela carreira. E aí você faz aquele curso. Ah, não, mas agora eu acho que falta fazer isso aqui. Por exemplo, você quer ser palestrante, você faz um curso de oratória. Aí você fala assim, agora eu estou bom em oratória, mas eu acho que eu ainda posso fazer um outro curso para eu aprender a gravar vídeos. Aí você faz o curso para aprender a gravar vídeos. Aí você fala, poxa, mas eu vou precisar de rede social. Eu acho que falta fazer um curso sobre Instagram. E aí você está sempre buscando conhecimento, conhecimento, conhecimento e nunca sai do lugar, né? Sempre você tem essa sensação de faltar algo. E isso é ruim, porque, pra você ter uma ideia, vou te dar um exemplo aqui.
Muitas vezes você entra para uma empresa, né? Você como um vendedor, por exemplo, eu já passei por isso, e aí você fica ali 1 mês, 2 meses estudando a empresa, estudando o produto, aprendendo, absorvendo conhecimento, conhecendo o mercado, conhecendo o concorrente, sabendo a parte técnica daquele serviço, daquele produto. E aí quando você vai para a rua para atender o primeiro cliente, a primeira objeção que ele te faz, você não sabe responder. Por quê? Você tem um turbilhão de conhecimento na sua cabeça, e ele faz uma pergunta e você busca naquele turbilhão de conhecimento algo que vai responder aquela pergunta. E você acaba ficando travado. Então, o que é a solução para isso? Primeira coisa, é você buscar conhecer apenas o suficiente para você poder entrar em ação. E aí, à medida que você se torna muito bom naquele primeiro passo que você aprendeu, você buscar conhecimento para dar o segundo passo. E aí você se tornou bom naquele segundo passo, você busca mais conhecimento para o terceiro passo. À medida que você vai evoluindo de forma prática, de forma efetiva, você vai evoluindo também em conhecimento. Porque não adianta você querer buscar conhecimentos avançados se você não deu o primeiro passo. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é que o conhecimento nunca deve servir para nos diferenciar das pessoas. Porque se você pegar 2 pessoas fisicamente, mentalmente, tudo, é a mesma coisa. A gente nasce igual, a gente morre igual, a gente, como diz na roça, né, a gente vai para o mesmo buraco. E aí o que acontece? Você buscando conhecimento com a intenção de se diferenciar, de sobressair as pessoas, você está com o objetivo errado. Até porque o conhecimento sempre vai renovando e você precisa buscar coisas novas. E aí, isso, por exemplo, está sendo falado em 1 Coríntios 8, versículo 1 e 2, onde Jesus falou o seguinte: o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda que não conhece como... Aliás, se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Ou seja, você se julga sábio porque você tem muito conhecimento, mas sempre vai ter muita coisa para você aprender. E esse exercício de humildade é importantíssimo, porque quando você acha que você é perfeito, significa que você não tem mais para onde crescer, você não tem mais como evoluir. E aí, para onde você vai? A tendência é as pessoas te alcançarem. E aí, eu quero deixar uma frase também de Carl Jung, que fala o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Resumindo, o que eu quero dizer? Você não precisa... buscar conhecimento não é errado. A gente tem que evoluir, tem que buscar conhecimento sim. Só que a gente tem que ter esse cuidado de não deixar o conhecimento, o certificado, a pós-graduação, o curso que você fez, o doutorado que você fez, te colocar num patamar acima das pessoas. Num patamar em que você se sinta melhor do que as pessoas por causa do conhecimento. Porque o conhecimento por si só é algo que todo mundo pode buscar. Quem não tem pode percorrer o mesmo caminho que você e te alcançar. Então, quando você vai lidar com outra pessoa, que você tire esse filtro mental do conhecimento e realmente olhe para aquela pessoa como ela merece ser olhada, como um ser humano, como uma pessoa que é amada por Deus. Tá certo?